falado nesta manhã, ainda mais. O Senhor continuará tratando com cada um de nós. É bom estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de falar com vocês esta manhã sobre um tema que não é novo, mas da perspectiva que eu vou colocar para vocês, eu trago uma reflexão nova. Talvez não seja tanto uma pregação, muito menos um ensino, mas uma reflexão importante, necessária para a igreja, para este momento em que nós estamos vivendo. O meu assunto aqui é a edificação da igreja. Eu quero começar falando sobre o que a palavra apresenta, abre para nós nesse sentido. Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o povo do Senhor que se uniu a Cristo, se uniu a Deus através de Cristo, né? Mas nos evangelhos, em Mateus capítulo 16, verso 18 e 19, o Senhor Jesus disse: também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então aqui o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a primeira informação que nós temos aqui no Evangelho, nos Evangelhos. Então Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Ele toma esse trabalho para ele. Ele assume essa responsabilidade. E depois em Lucas, no Evangelho em livro de Atos, capítulo 1, os 2 primeiros versos, né? Lucas escreve assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos e profetas, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Por que eu estou lendo esse texto? Porque Lucas, quando escreveu o Evangelho, ele dedicou esse Evangelho a alguém, provavelmente a esse Teófilo, né? Que devia ser um discípulo, uma pessoa talvez nobre da época. E ele vai dedicar este livro de Atos, né? Para ele. E aqui ele diz: olha, eu fiz o meu primeiro livro, relatando, né, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ora, se Jesus começou a fazer e a ensinar, significa que ele não completou, ele não terminou tudo o que tinha que ser feito. No sentido de proclamar o reino, de espalhar o reino, de trazer a palavra, né? De operar a salvação. O que Jesus fez de começo ao fim foi o ato de redenção. Ele e só ele poderia fazer o que ele fez: ser entregue para ser morto, crucificado, ir para o túmulo e ressuscitar, de tal modo que houvesse de maneira completa uma salvação disponibilizada para nós. Então esta obra só Jesus poderia fazer, e ele fez, e fez de maneira completa. Mas o trazer o reino, proclamar a palavra, levar a salvação, etc., Jesus começou a fazer e ensinou os seus discípulos a fazerem. Separou 12 apóstolos para dar continuidade ao seu trabalho. Por isso Lucas entendeu muito bem isso e disse: olha, no primeiro livro eu falo
das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está se referindo ao que nós temos aqui como o Evangelho de Lucas, né? Então, a pergunta é, se Jesus disse que ele edificaria a sua igreja, e ele começou a fazer uma obra, né, e a ensinar, significa que há continuidade. O próprio Jesus disse aos seus apóstolos, lá no capítulo 20 do Evangelho de João, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês também. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, essa é uma marca que reforça o fato de que a obra continua agora com os discípulos, ou com a igreja, com a comunidade de discípulos, né? A pergunta que eu faço é o seguinte, já fiz para mim mesmo, estou fazendo para vocês hoje. Por que Jesus precisa edificar uma igreja? Ou para que Jesus quer edificar a sua igreja? Por que é importante que ela seja edificada? Se nós descobrirmos a razão para isto, nós vamos entender também como se edifica esta igreja. Se eu sei o propósito, se eu sei a razão principal, eu vou descobrir como eu devo fazer isso, ou como nós devemos fazer, a fim de alcançar o objetivo, o alvo principal. Então, nesse sentido, eu gostaria de que vocês me acompanhassem nesta manhã, para ver um exemplo de uma igreja que foi iniciada, cresceu, desenvolveu-se, né, até o ponto de cumprir o propósito pelo qual a igreja nasce, é formada e cresce. Eu quero mostrar isso na palavra. É um exemplo muito importante e serve como uma receita, uma referência para todos nós. Se nós somos a igreja do Senhor, ou a congregação do Senhor nesta cidade, né, parte da igreja que Deus tem nessa cidade, nós também temos que nos envolver com a edificação desta igreja, com o objetivo de cumprir o propósito do Senhor. Então nós temos que entender isso com muita clareza e nos envolvermos de corpo, alma e espírito neste negócio. Estão prontos para continuar aqui? Para ver o exemplo que a Bíblia nos mostra de como se levanta uma igreja, como ela é edificada e como ela cumpre o propósito. Por que ela é edificada? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso 19. Do 19 ao 30. É um trecho um pouco mais longo, mas muito importante. Atos 11, 19 a 30. Vamos lá. Então, os que foram dispersos, está falando dos discípulos do Senhor, né, que eram judeus, que foram dispersos por causa de tribulação, de perseguição, né? Tiveram que sair de Jerusalém, tiveram que fugir, né, e foram para outras partes. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam até a Fenícia, que é o Líbano hoje, Chipre e Antioquia. Antioquia fica na Síria. E não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então você tem discípulos que eram judeus, foram perseguidos, fugiram e foram para esse lugar, né? Fenícia, Chipre e Antioquia. E ali eles começaram a pregar a palavra para os judeus, porque eles sabiam que era importante que os judeus fossem alcançados, como Jesus também fez, né? Por ordem, primeiro os judeus, depois os gentios. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. Chipre, você sabe que é uma ilha ali próximo da costa do Mediterrâneo, né?
não muito longe da Grécia, e de Cirene. Cirene é a atual Líbia, só para você saber o que é isso, né? Que fica bem no norte da África, né? Então, alguns que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do reino, o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, e procurou a Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, e dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome em todo o mundo, o que sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio aqui é o imperador romano. Os discípulos, cada um deles, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-lhes aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Vou ler agora o capítulo 12. No finalzinho do capítulo 12, verso 24 e 25. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Eles fizeram aquela oferta, recolheram o dinheiro todo, né? E pelas mãos de Paulo e Barnabé, eles levaram para a Judeia, ou para Jerusalém, né? Para suprir as necessidades da igreja daquele local. E depois de um tempinho, eles voltaram, né? Para Antioquia. E é isso que o texto está se referindo. Eu tenho mais para ler, mas vou dar uma pausa aqui. A primeira coisa que eu quero colocar para você, e agora eu vou dar os pontos, né, que caracteriza uma igreja que nasce, cresce, se forma com o objetivo de cumprir a vontade de Jesus. E por que essa igreja foi edificada? Né, qual é o propósito? Vamos lá. Vamos repassar esse texto. Vamos começar aqui com o verso onde ele diz que alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene e que foram a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Se você quer que uma igreja exista em algum lugar, em qualquer parte da terra, a primeira coisa que você precisa fazer é anunciar o evangelho, dar testemunho de Cristo, dar testemunho da verdade em Jesus, falar do que Deus tem feito na sua vida e na sua família. Dar testemunho, pregar a palavra. Esse é o primeiro ponto. É aí que a obra começa. Em seguida, diz que eles, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Quando você libera a palavra, tem pessoas que estão prontas para acolher a palavra e aceitar. Não apenas ouvem a palavra, mas elas respondem, dão uma resposta do seu coração. Elas dizem, eu creio, eu quero isso. Como é que eu faço para alcançar isso? Então, crendo, se converteram. O segundo passo é esse.
as pessoas que estavam prontas e que ouviram a mensagem do Evangelho, creram na palavra e se converteram, se voltaram para o Senhor. Deixaram seus deuses, deixaram aquilo que elas tinham como de maior importância para guiar as suas vidas na terra. Deixaram aquilo que elas colocavam a sua confiança e se converteram ao Senhor. Esse é o segundo ponto. Vamos lá. Foram procurar, aquilo chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e o que eles fizeram? Eles mandaram Barnabé. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava ou encorajava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Esse é o terceiro ponto. Aqueles que ouvem a palavra, creem e se convertem, agora precisam com uma firmeza de coração permanecer no Senhor. É o que diz o João no capítulo 15, que nós devemos permanecer no Senhor. Ou seja, acreditamos nele, estamos com ele, agora vamos permanecer. Por que é importante isso? Porque existem muitas coisas no mundo e na carne, na natureza humana, que tentam nos separar, tentam nos desviar, tentam quebrar aquela força daquela fé que nós alcançamos e pelo qual nós dissemos, queremos Jesus, queremos seguir esse Jesus, eu quero seguir esse caminho que você está me apresentando. Então tem que permanecer em Cristo, permanecer no Senhor, com uma firmeza de coração. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, você vê em seguida. E partiu Barnabé, não, ainda não. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois de falar quem era Barnabé, né? Deu a ficha dele aqui. Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Percebe? Eles estavam numa cidade de Antioquia. Só para você ter uma ideia, naquela época, o Império Romano tomava conta da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, né? E havia 3 grandes cidades no Império Romano. A maior era Roma, a capital. A segunda era Alexandria, ali no norte da África, né? E a terceira é Antioquia, na Síria. Então, essa cidade era grande, tinha uma população enorme, né, para aquela época. Ali transitava muita gente. Era uma cidade que ficava numa rota de passagem entre o Oriente e o Oriente Médio, ali a Palestina, e também que dava acesso à Europa, né? A Grécia, a Itália, etc, etc. Então era um lugar em que havia muita gente estrangeira ali, não apenas judeus e gregos, muita gente. E era uma cidade importante, mas não havia igreja naquele lugar. E os judeus começaram a pregar para os judeus, os discípulos judeus, né? E aqueles que não eram judeus, eram gregos, mas eram discípulos de Jesus, começaram a pregar para eles também, para os gregos ali. E aqui diz que muita gente se uniu a Jesus. Esse é o quarto ponto. Depois de pregar, de aceitar a palavra e de serem encorajados a permanecer em Jesus, eles se uniram a Jesus. O que significa isso? É o ato do batismo. É o ato de declarar, eu não apenas quero Jesus, eu estou entregando a minha vida para Jesus, mas agora através do batismo eu me uno a esse Senhor. Eu quero estar ligado a Ele. Ele se deu por mim, agora eu dou a minha vida para Ele. Unir-se a Jesus. Esse é o quarto ponto. Quando isso não ocorre, quando o batismo não ocorre, quando o segmento, o discipulado não ocorre, a obra fica incompleta. As pessoas se convertem, mas elas não dão seguimento. Isso não pode acontecer. Então, quarto ponto, muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, procurou Saulo, tendo-o encontrado, levou-o até Antioquia,
e por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ué, não teve muita gente que se uniu ao Senhor? Essa muita gente que se uniu ao Senhor está aqui também, ó. Eles ensinaram numerosa multidão. Esse é o quinto ponto que faz com que uma igreja não apenas nasça, mas cresça, seja formada, edificada pela palavra do Senhor. O ensino à igreja, o discipulado, né? Seja em grupos pequenos, seja de forma coletiva, no dia a dia, né? Individualmente, tudo isso é válido. E eu vou mostrar isso para vocês na palavra, em outro momento, né? De como isso opera, e de como isso traz à luz a edificação, o fortalecimento, né, da fé e o desenvolvimento desta fé, para que a igreja não apenas cresça, como qualquer ser humano desde que nasce, né? Desde que nasce, mas ele também se fortalece, se torna cada dia mais saudável. Esse é o objetivo, né? Então, o ensino, o acompanhamento, o pastoreio é para conduzir a igreja a uma fé maior, a uma saúde espiritual e a um crescimento. Muito bem, então nós já temos uns 5 pontos aqui. Vamos para frente. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Este é o 6º ponto. Uma igreja unida a Jesus e que está sendo edificada na palavra, ela aprende através da doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos, senão os ensinos de Jesus que ele deu para os seus discípulos, para os seus apóstolos? Se não é o que está escrito no Evangelho. É isso. E esse povo aprendeu a palavra. E ao aprender a palavra, eles não tomaram apenas conhecimento dos princípios do reino, os caminhos do Senhor. Eles aprenderam que era mais bem-aventurado dar do que receber. Eles aprenderam a ser generosos. Aprenderam a compartilhar o que tinha com os seus irmãos. Aprenderam a seguir amando o próximo, e vai por aí. Então, quando eles souberam que ali na Judéia a igreja estava com problemas, né? Até por causa desta fome, a fome veio, então você não podia trabalhar, você não ganhava, você não comercializava, faltava alimento, é um problema. E eles viram que os irmãos da Judéia, as igrejas da Judéia e de Jerusalém estavam com dificuldade. Eles acharam não apenas justo contribuir, mas porque o Evangelho veio de Jerusalém, veio dos judeus. E uma grande parte dessa igreja era gentios, né? Então, eles achavam justo. O que eles fizeram? Levantaram as suas posses, arrecadaram dinheiro por um tempo e colocaram na mão dos 2 principais pastores daquela igreja, Saulo e Barnabé. E eles levaram isso. Então, eles enviaram socorro. Então, esse é o outro ponto importante que uma igreja edificada revela. Ela compartilha do amor de Deus que está em seus corações com os necessitados, com o seu próximo. Aqui é com próprios irmãos, né? Mas não eram os irmãos daquela igreja, não. É de outra localidade. Então, isso é significativo. Esse é um sinal de uma igreja que está sendo edificada, né? Aí os apóstolos, ou melhor, Saulo e Barnabé, foram entregar a oferta e voltaram, né? E aqui diz, no finalzinho do capítulo 14, capítulo 12, que o capítulo 12 se ocupa com um outro assunto, né? Em que Lucas introduziu ali e tal, mas no final ele diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Esse é um outro ponto importante. Quando você tem uma igreja que está crescendo, é saudável,
né? Está cada vez mais comprometida com Cristo, com o seu reino, com a fé que recebeu um dia, o que acontece? A palavra cresce na vida dos discípulos, cresce na igreja como um todo. Ela se manifesta. A vida que aquele povo passa a viver é baseado na palavra e através da palavra. Eles refletem na vida deles a palavra do Senhor Jesus. E aqui diz que ela crescia e se multiplicava. Se ela se multiplicava, é porque ela estava alcançando outras vidas, outros lugares, outras aldeias, né? E não apenas ali a cidade de Antioquia, que, como eu disse, é uma cidade grande. Era uma cidade grande, né? Era a capital da Síria naquele tempo. Quando uma igreja está sendo edificada fortemente, a palavra de Deus que está nela e sobre ela não fica apenas naquele lugar. Ela se esparrama, cresce e se multiplica. Mas tem mais um ponto. Aqui diz que eles, quando voltaram de Jerusalém, levaram também consigo a João, apelidado Marcos. Esse Marcos aqui é o autor do Evangelho segundo Marcos. Esse Marcos é sobrinho de Barnabé e morava em Jerusalém. A mãe dele era uma mulher crente no Senhor Jesus, fiel, e teve um desempenho importante ali na igreja primitiva. Eu não vou avançar nisso. E certamente Barnabé falou: não, vamos comigo, vamos lá. Nós precisamos de mão de obra, nós precisamos de gente que possa liderar e nos ajudar a fazer a obra. E os dois concordaram, evidentemente, né? E levaram o João, apelidado de Marcos. João é um nome hebraico, né? Mas Marcos é um nome romano, latino. E levaram isso. O que eu quero dizer com esse ponto? Esse ponto mostra que uma igreja que está sendo edificada e crescendo, ela multiplica os seus líderes. Ela agrega líderes que possam ajudar na obra que ela tem que fazer, ou que ela já está fazendo. A gente não vai ler, mas se você continuar no capítulo 13, você vai ver que quando Paulo e Barnabé iniciam a sua primeira viagem missionária, né, ali pela Grécia, né, por aquela área, eles levaram alguém para auxiliá-los. Quem foi esse alguém? Marcos, sobrinho de Barnabé, mas ele é a pessoa que estava crescendo, aprendendo, e ele iria aprender ainda mais nessa viagem missionária. Então, uma igreja que é edificada, que cresce, também cresce na formação de líderes, na formação de ministérios, não é? E assim vai. Mas tem mais um ponto aqui. Atos, capítulo 13, verso 1 a 4. Esse é o último texto que eu vou ler aqui, nesta sequência. Diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, já falamos, né, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Observa que aqui Lucas está escrevendo acerca de uma reunião. Certamente não era apenas uma, era hábito dos pastores, dos líderes da igreja se reunirem, né, para buscarem ao Senhor, ouvirem a sua voz, receber direção, receber entendimento espiritual. Mas aqui não tem apenas dois, Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo. Aqui tem 5. E aqui diz que eram profetas e mestres. Profetas e mestres. Ou seja, uma igreja que é edificada, ela multiplica os seus ministérios, os seus líderes de governo, né, que são os presbíteros, mas que cada um pode exercer um ministério. Aqui eram profetas e mestres, mas certamente essa igreja tinha evangelistas,
e tinha pastores, eles pastoreavam a igreja, mas tinham auxiliares que pastoreavam a igreja, porque a igreja naquela época não tinha templos, não tinha o que temos hoje, né? E nem aquilo que veio a acontecer depois, no 5º século e daí para frente. Elas se reuniam nas casas, em lugares apropriados, né? Na cidade, ou talvez em algum lugar que era alugado ali para uma reunião um pouco maior. Mas a igreja vivia em pequenos grupos, em células. E aqui você tem 5 ministérios. Percebe? Profetas e mestres. A igreja edificada, que cresce, ela multiplica ministérios. E depois, esse é o último ponto que eu vou colocar agora, diz, e servindo eles ao Senhor, servindo é cultuando, buscando ao Senhor, ministrando ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha, quem disse? O Espírito Santo. No meio de quem? Dos profetas e mestres. Quem é o Espírito Santo aqui? O Espírito de Cristo. É aquele que preside a igreja, que preside a obra, que conduz, que dá a direção e todas as coisas mais que vocês já sabem. Disse o Espírito Santo, separai para mim agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O que a igreja fez aqui? Mediante a palavra do Espírito Santo, separou Barnabé e Saulo, que eram os cabeças daquela igreja, o melhor que eles tinham, e enviou para uma jornada missionária. Aleluia! Tem mais coisa aqui. Enviados, pois, pelo Espírito, o Espírito Santo separou, mandou separar. Jejuaram e oraram, abençoaram, se comprometeram com eles, de dar todo o suporte, de orar e de ir com eles em oração para aquela obra missionária. Enviados, pois, pelo Espírito, não foi só a igreja que enviou, foi o Espírito e a igreja. Percebe? Uma igreja edificada aprendeu e aprende a andar em parceria com o Espírito Santo. Ela sabe que não pode abrir mão do Espírito Santo, nem da companhia do Espírito Santo, nem da sua direção, nem da sua palavra, porque o Espírito é santo, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é aquele que vem para ensinar todas as coisas, como diz João no Evangelho, é o Consolador, é aquele que coloca cada vida no corpo de Cristo. Então, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, iniciando a sua trajetória. Uma igreja edificada é uma igreja que multiplica a sua obra local para outros lugares, através das missões. Então, eu tenho aqui 10 pontos no total. Esse é um perfil e um exemplo de uma igreja que nasceu, cresceu, foi formada e se multiplicou. E aquela igreja lá em Antioquia da Síria, é esta igreja que patrocinou as 3 viagens missionárias de Paulo, que estão descritas em todo o livro de Atos, ok? E depois uma 4ª viagem, né? Em que Paulo já se envolveu, já foi preso, etc. e tal. Então, aquele mundo grego-romano, da Grécia, da Turquia, né? Da Itália, falando dos países hoje, né? Toda aquela região, tanto do Ocidente como do Oriente, naquilo que Paulo e Barnabé fizeram, depois eles fizeram outras viagens com outros ministérios juntos, né? Eles cresceram nisso, aquele povo, aquele mundo foi evangelizado, ainda que Paulo aparece como um cabeça, né? Mas
foram evangelizados por ministérios que saíram dessa igreja. Uma igreja que aprendeu a receber tanto judeus como gentios, religiosos e não religiosos. Eu podia explicar isso, mas não vem ao caso aqui agora. Mas era uma igreja muito aberta, que transitava ali muitos estrangeiros. Então, é uma igreja que entendeu que o Evangelho de Cristo veio para os judeus, sim, mas também para os gentios. E esses pontos vão mostrando para a gente o perfil de uma obra que cresce, como eu falei, eu estou repetindo de propósito, vai sendo formado, vai ganhando maturidade e vai se desenvolvendo desta forma progressiva, como você viu aqui nos textos que eu separei. Por que é importante entender isso e enxergar isso na palavra? Bom, primeiro porque a palavra é o nosso guia. Segundo, a palavra apresenta o padrão de como a obra é feita e de como uma igreja nasce, cresce e se multiplica. E se nós somos parte do povo de Deus, somos igreja de Cristo, e estamos envolvidos a fazer a mesma obra, com o mesmo propósito, aonde eu vou buscar uma referência? Aonde eu vou buscar a receita? Na palavra. Na direção do Espírito Santo. E é isso que eu estou passando para vocês. Faz algumas semanas que o Espírito Santo tem me incomodado pra caramba, desculpe a expressão. E Ele está ministrando ao meu coração fortemente, dia e noite, dia e noite. E eu também não estou largando do pé dele, porque eu quero saber, eu quero entender, eu quero mover dele. Porque senão a coisa não anda, senão nós não agradamos ao Senhor, senão nós não nos harmonizamos com o Espírito e nem nos aliamos naquilo que Ele quer fazer. Para resumir a minha palavra, se você fosse edificar qualquer obra que você edifique, e aqui nós estamos falando da igreja, nós precisamos de alguns elementos. O primeiro é que nós precisamos da planta. A palavra de Deus nos dá a planta. Nós precisamos de alicerce. Se eu vou construir um edifício, eu preciso de uma... Primeira coisa que eu preciso é preparar o terreno e lançar o alicerce, ou o fundamento. O alicerce, o fundamento é... Quem fala? Jesus. Não vou mostrar isso na palavra hoje, mas nós vamos trabalhar isso depois. Nós precisamos do alicerce, que é Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, 20 e 22, que Jesus é a pedra angular e o fundamento dos apóstolos e profetas. A terceira coisa que nós precisamos para que uma obra seja desenvolvida é unidade. Unidade no Espírito entre aqueles que trabalham, aqueles que edificam. E a quarta coisa importante é que deve haver uma vida de comunhão. Comunhão com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. Entre aqueles que estão edificando, que pertencem àquela obra. Tem que haver um relacionamento mais profundo, mais harmonioso, mais próximo, mais cooperativo uns com os outros. Vida de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com a palavra, comunhão com os irmãos e comunhão no sacrifício de Jesus. Atos 2:42. Porque a vida em comunhão, repartida nesses 4 pontos, são os 4 pilares. Uma obra, depois que você tem um fundamento, ela precisa de pilares, de estacas. E em cima dos pilares você coloca o quê? As travessas. E em cima da travessa você vai edificar a continuação da obra. Os pilares são essas 4 pontos de Atos 2:42. As travessas são os líderes.
são aqueles que estão mais desenvolvidos e que são colocados para suportar a obra. São os pastores, são os obreiros. Eles é que vão suportar o peso do edifício, ou no nosso caso, da igreja. Quem suporta isso? Os pastores e ministérios da igreja, os líderes, que estão firmados sobre o fundamento que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é importante e necessário. Uma igreja que não tenha uma planta, que não tenha uma visão do que edificar, de como construir uma igreja e do que fazer com ela, pode fazer qualquer coisa, qualquer obra, mas não será a igreja de Cristo, segundo o padrão do Novo Testamento. Uma igreja que não coloca Jesus como fundamento, ponto principal, e que em torno desse fundamento faz todas as coisas, e faz todas as coisas convergirem para Ele, acredite, isso não é uma igreja do Novo Testamento. Pode ser qualquer ajuntamento, mas não é uma igreja do Novo Testamento. Da mesma maneira, se ela não tiver essa vida de comunhão, essa unidade no Espírito, e se ela não seguir esses passos, como está escrito aqui, é um exemplo da igreja de Antioquia. Glória a Deus. Eu vou colocar mais um texto aqui para introduzir a minha finalização. Em Atos, no capítulo 20, Paulo está fazendo uma despedida dos pastores, os presbíteros de Éfeso. Ele sabia que ele não ia passar mais por ali, então ele fez uma despedida. Muito rico esse texto aqui de Atos, capítulo 20. Leia na sua casa depois, vale muito a pena. É a despedida de um apóstolo, mas ao mesmo tempo de um pastor, que pregou o evangelho naquela região, estabeleceu lideranças, fez a igreja crescer, deu instruções, mas agora ele tinha que partir. Como um pai, ele estava se dirigindo aos pastores, que eram como que filhos espirituais dele. Mas no verso 32, ele diz assim: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, que é o dono da igreja, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Santificados. Aleluia. Paulo está dizendo: olha, eu vou partir, provavelmente vocês não vão ver mais o meu rosto, não vou passar mais por aqui, mas eu estou encomendando vocês. Todo o trabalho que eu fiz, eu estou agora entregando ao Senhor do corpo, ao Senhor da igreja, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, continuar operando, levantando, conduzindo, fortalecendo, expandindo a igreja de Cristo neste lugar, para que ela se multiplique. Aleluia, glória a Deus. Então, isto me leva ao primeiro ponto, que eu não falei para vocês desde o início, deixei para falar aqui no final agora. O primeiro motivo pelo qual uma igreja deve ser edificada, ou para que ela deve ser edificada. Uma igreja deve ser edificada para discipular as nações. Quem crê, diga amém. Ainda bem que tem crente nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estaria em maus lençóis se os irmãos não respondessem amém, viu? Ou não respondessem nada. Pega isso, queridos. Eu quero que você guarde, que você escreva essa frase na sua Bíblia, aonde você quiser, na sua agenda. Coloque ela em letras grandes, põe na porta da geladeira com o ímã, faz o que você quiser. Mas a partir de hoje, você não mais vai esquecer esta frase que eu estou te dando. Eu tenho outra, mas não vou falar sobre isso agora. Edificar uma igreja para discipular as nações. Edificar uma igreja
com o objetivo, com o propósito de discipular as nações. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Não vou te dar os textos aqui agora, mas isso está completamente de acordo com a palavra. A igreja tem dois grandes alvos, mas eles se confundem como se fosse um só. Mas para efeito de compreender e de trabalhar, eu vou separar em dois, mas na verdade eles são um só, ok? O outro alvo, só vou mencionar aqui, é edificar uma igreja para abençoar as famílias. Edificar uma igreja para abençoar as famílias. Esses são os dois pontos importantes. Mas eles se cruzam, porque discipular nações e abençoar famílias se cruzam quando você faz a obra do Senhor. Porque quando você faz uma coisa, você faz a outra. Se você estiver dentro da visão do Novo Testamento, se você compreendeu a obra de Jesus, que Ele veio fazer e que Ele delegou para os apóstolos. Nós, como igreja, somos uma igreja apostólica. Obrigado pelo amém. Somos uma igreja apostólica. Nós não inventamos igreja. Nós não brincamos de igreja. Nós não ficamos procurando no mundo e no meio aí do povo cristão um tipo de igreja que a gente fala, esse aí é legal. Acho que nós podemos adotar esse aí, esse tipo. O que vocês acham? Vamos fazer. Vamos seguir esse tipo aqui. Por quê? Porque vai dar lucro para caramba, porque vai trazer isso, porque vai dar ibope, porque vai dar visibilidade. Nós vamos ser muito conhecidos da sociedade. Vamos escolher esse modelo. Esquece isso, meu. Sai fora dessa tolice. Nós somos uma igreja apostólica. E o que nós somos deve estar refletido no que nós fazemos. É aqui, ser e fazer. Eu li no texto lá que pela primeira vez, naquela igreja, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. A palavra original é cristianos, significa semelhantes a Cristo, pequenos cristos, semelhantes a Jesus. O evangelho penetrou tanto naquele lugar, eles assumiram tanto a fé, se uniram tanto a Jesus, buscaram e encarnaram tanto a palavra, que as pessoas de fora olhavam para ele e falavam, escuta, vocês estão falando de Jesus, o Senhor? Eu estou olhando para vocês, vocês se parecem com esse que você está pregando. Vocês vivem como ele. Vocês estão mostrando quem é Jesus, eu estou olhando para vocês, vocês se parecem com eles. É claro, a igreja ali era a família de Jesus. Se era a família de Jesus e ele é o fundador da família, a família tem que se parecer com ele. Tem que fazer as obras que ele faz, tem que falar como ele fala, tem que andar como ele anda. Tem que refletir a vida de Jesus. Não na carne, mas pelo Espírito e pela palavra. Aleluia. A minha palavra acabou aqui. Hoje. Mas ela vai continuar. Dezembro está longe ainda, para terminar o ano. Tem muito tempo ainda. Aleluia. Eu sei do que eu estou vendo aqui. Glória a Deus. Amados, quantos querem crescer em Cristo Jesus? Quantos querem se tornar parte de uma igreja edificada? Edificada por quem, pastor? Pelo Espírito e pela palavra de Deus. Amados, nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra. Eu li que a palavra da graça de Jesus tem poder para edificar. É essa palavra que nós precisamos mais e mais. Temos que buscar essa palavra a cada dia. Temos que clamar ao Senhor por esta palavra, a palavra da graça sobre nós. Temos que não apenas desejar para nós e para a nossa família, mas temos que desejar que a igreja seja edificada por essa palavra, que o Senhor envie a cada dia.
e que o Senhor faça transbordar essa palavra, e que ela seja multiplicada de nós, que ela alcance os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola. Jovens, vocês têm colegas de escola, a palavra que está te alcançando tem que alcançar os teus colegas. Queridos, vocês trabalham em algum contexto, vocês têm colegas de trabalho, a palavra de Deus que está transformando a sua vida tem que alcançar os seus colegas de trabalho. O Espírito Santo vai te guiar nisso. O Espírito Santo sabe como tocar a vida das pessoas que estão ao teu redor. O Espírito Santo sabe exatamente a necessidade do outro que você não sabe. Mas se você que se colocar em dependência do Espírito Santo, Ele vai te guiar em fé, em amor, e vai colocar na tua boca a palavra do Senhor que a pessoa está precisando ouvir. Isso vai mexer com a pessoa. Isso vai fazê-la tremer nas bases. Ela vai querer saber como é que você fala o que você fala, como é que você sabe o que você sabe. E você vai dizer: Jesus é o meu Senhor, é aquele a quem eu sirvo e a quem eu sigo. Você quer? Eu te ajudo. Mas nós não precisamos só da palavra, nós precisamos do Espírito. Nós precisamos da abundância do Espírito Santo. Amados, estávamos cantando aqui hoje, um pouco antes, eu estava lembrando. A igreja que quer ser edificada e fazer a vontade de Jesus, cumprir o objetivo pelo qual ela existe e ela é edificada, que é discipular as nações, abençoar as famílias, não pode ter o Espírito numa medida tão pequena que, comparado com as águas, chegue até os tornozelos. Sabe, quando a gente vai à praia, muitas vezes a gente está ali passeando, né, pela areia, né, ali na borda, na praia, e é gostoso andar ali. Vem as ondas, ela toca os seus pés, as águas ficam ali pelos tornozelos, às vezes um pouco mais, né? Você fica sentindo aquela água gostosa, refrescante, né? E vai andando ali, sol, tomando um pouco de sol, isso é gostoso. Mas quando o assunto é o Espírito Santo, quando o assunto é a igreja, o poder de Deus, não dá para ter só um pouquinho do Espírito na nossa vida, como se as águas que representam o Espírito na palavra lá de Ezequiel, né, 47, não pode ser só nos artelhos ou nos tornozelos. Nós precisamos desejar mais do Espírito. O Espírito Santo precisa crescer em nosso meio, crescer como as águas cresceram ali na figura, né, de Ezequiel. As águas têm que subir até os joelhos. E quando subir aos joelhos, nós vamos dar glória a Deus. Que bênção, olha como o Senhor está movendo, como o Espírito Santo está se manifestando. Ele está nos dando dons espirituais cada vez mais. Deus está falando cada vez mais no nosso meio, está nos guiando. Mas águas até aqui não bastam ainda. O nível do Espírito tem que crescer, como as águas que atingem os nossos lombos. Mas isso ainda não é tudo. Nós podemos buscar mais do Espírito e desejar que Ele cresça ainda mais, de tal maneira que Ele nos coloque no seu rio, um rio onde não se pode andar em pé, tem que nadar. Aí você tem que se deixar conduzir pelas águas. Então nós estamos precisando fazer com que o nível do Espírito em nosso meio cresça mais e mais. Estão comigo? Na ação do Espírito, na direção do Espírito, na manifestação do Espírito. Isto vai acontecer à medida que você dobrar o seu joelho e clamar dia após dia por essa realidade. Não é uma coisa que você vai comprar no mercado celestial. Não é uma coisa que você encomenda e recebe pelo correio. Não é. É clamor, é buscar, é chamar ao Senhor sobre nós. Precisamos. Da mesma maneira, a palavra da sua graça, que tem poder de nos edificar. Glória a Deus por isso.
eu quero que vocês se comprometam, não comigo no sentido de pastoreio da igreja, com o pastor Vanderlei também. Eu quero que você se comprometa com o Senhor, que a partir desta palavra proclamada aqui, e outras virão, você está entendendo que se nós fazemos parte da igreja do Senhor, e se queremos crescer, e nos tornar cada vez mais fortes e sadios no Espírito, o objetivo é discipular as nações e abençoar as famílias. Este é o foco. E se nós formos fiéis a este foco, e não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, e nem parar no tempo ou retroceder, o Senhor fielmente nos dará tudo aquilo que nós precisamos, ou precisarmos, né? Falando do futuro, para que a gente possa cumprir esse objetivo. E eu sei no meu coração que o Espírito Santo está ansiando por isso, que Jesus quer muito isso, para que a gente esteja numa condição preparados, prontos para ouvir a voz do Senhor como eles ouviram. E o Espírito disse: separai-me agora a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo está ansiando em fazer uma obra aqui e dizer: ó, separai-me agora este e aquele para a obra que eu tenho chamado, e aquele outro para outra obra que eu tenho chamado. Não existe razão alguma de sermos uma igreja de Cristo aqui na terra, se não for para cumprir esses dois objetivos: discipular as nações. E eu estou sendo sério nisso, eu estou falando nações, eu não estou falando cidades, e nem o Brasil, estou falando nações. Discipular nações e abençoar famílias, aonde quer que elas estejam e aonde quer que o Espírito Santo nos conduzir. E eu sei que Ele vai conduzir, Ele está preparando. Mas agora nós temos que ajudar ou cooperar com o Espírito Santo para que esta obra aconteça. E ela ocorre de 3 formas: busque mais do Espírito, busque mais da palavra, e em oração continue entregando a tua vida e a tua família ao Senhor. Continue consagrando a tua vida ao Senhor. Deixe Ele operar. Abra, não crie resistências. Pelo contrário, tire as resistências e os impedimentos que o Espírito Santo possa ter, porventura ter, na tua vida, na tua família ou em nosso meio, para que Ele não seja barrado, impedido ou retardado de fazer a obra que Ele quer fazer entre nós. Eu não sei quantos anos de vida eu tenho ainda nesta terra. Depende do plano do Senhor, o comandante em chefe da nossa vida. Mas, não importando quantos anos ou tempo tenhamos aqui na terra, a minha vida só se justifica aqui na terra se for para cumprir esse chamado. Edificar a igreja para discipular as nações e para abençoar as famílias da terra. Porque é para isto que Jesus veio. E é para isto que Ele nos colocou neste tempo, neste lugar. É para isso que Ele nos livrou da pandemia do vírus da Covid e nos manteve ainda nesta terra. Porque aqueles que eram do Senhor e foram para o Senhor nesta pandemia, glória a Deus, estão com o Senhor, estão na glória. Já terminaram a sua carreira. Mas se Deus nos deixou aqui, é porque a nossa carreira ainda não se completou. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar parados num barquinho, boiando, comendo e bebendo, sem sair do lugar? De jeito nenhum. Nós temos que arregaçar a manga, botar a mão no arado, encarar os desafios. Não é, Alan? Amanhã ele vai para o Nordeste e fica lá quase 10 dias. Glória a Deus. Nós ficamos aqui. Nós vamos acompanhá-lo. Vem para cá, Alan, vem para cá. Nós vamos orar por você.
Nós vamos acompanhá-lo em oração e abençoar não somente a vida dele, mas dos outros, né, que estão indo. Vem, sobe aqui. Aleluia. Nós estamos falando de obra missionária, de obra da igreja, e você vai amanhã para o Nordeste. Qual é o lugar mesmo? São José do Sabugi, Paraíba. Paraíba, São José do Sabugi. Não tem importância que você nunca ouviu falar ou não conhece, não tem problema. Quem vai, conhece, e ele vai. E as pessoas que vão com ele também conhecem. Tem uma obra ali, é uma obra nova. Você já sabe o que vai acontecer ali, né? Eles vão ver um terreno onde uma base missionária, uma igreja vai ser formada. Olha a planta aí, ó. Olha o caminho de se levantar uma igreja. Talvez a gente não saiba, mas nos planos de Deus, nos sonhos de Deus, aquele lugar é o ponto de partida para uma obra que vai alcançar todo o Nordeste e o Norte, que vai levantar novos obreiros, que vai levantar uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo e cheia da palavra de Deus. Toma cuidado se o Senhor perguntar para vocês, diante do terreno, o que vocês estão vendo aí? Ah, Senhor, estou vendo um terreno. Resposta errada. O que vocês estão vendo aí? Ah, Senhor, nós estamos vendo aqui um templo assim, onde a igreja vai se reunir. Provavelmente a resposta também estará errada. Depende do que o Senhor está vendo e do que o Senhor quer fazer. Eu pergunto para você, o que você está vendo aqui hoje?